No dia 15 de julho de 1976, 26 crianças entre 5 e 14 anos de idade foram levadas para um passeio. Esse passeio era numa piscina, elas se divertiram. Elas foram levadas pelo motorista, o Frank Edward Ray, de 55 anos. E lá por volta de 4 horas da tarde, o Edward estava trazendo as crianças de volta, dirigindo um ônibus, quando de repente uma van branca para na frente do ônibus. 2 homens que estavam nessa van embarcaram no ônibus usando balaclavas e foi aí que começou o pesadelo dessas 26 crianças. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Como é que vocês estão? Gente, vocês não estão vendo, mas tem 2 cachorras aqui. Se vocês ouvirem barulho de cavação... São as cachorrinhas, Mirabel e Lila. Nossa, que Mirabel tá que tá, né, minha filha? Tá incomodada, né, meu amor? Mais conhecidas como Miralila, Miraberros, Miragritos. Depois de muito tempo, gente, chegamos aqui neste canal do nada com crime real. Mas é uma história que não acaba em ninguém falecendo, tá? As crianças ficaram bem. Se você tem sensibilidade com crianças, pode assistir esse vídeo. Mas a história é muito bizarra. Se a opção de hypar estiver presente, não esquece de hypar, porque ajuda muito a gente. E se você não foi inscrito ainda, se inscreve no canal. Eram 3 homens que estavam ali naquela van branca, 2 entraram no ônibus, eles estavam usando balaclavas, que nem eu já falei, e um deles tirou o Ed do volante. O Ed é o motorista, a gente vai chamar ele assim porque é como ele era conhecido. Um ficou ali dirigindo, o outro ficou ameaçando as crianças e o Ed com uma espingarda que tava cerrada. E o Ed, gente, ele tava ali tentando manter a ordem das crianças, assim, falando assim: vocês não se desesperem, calma, vai dar tudo certo. O homem que tava ali dirigindo, ele foi dirigindo por um tempo, pouco tempo, até que ele entrou num rio. Pelo que eu entendi, era o leito de um rio que secou. E aí, lá dentro desse leito de rio seco, tinha uma outra van. E essa van já estava mais elaborada ali para a questão do crime. Por quê? Essa van estava toda tampada as janelas, não dava pra ver nada do lado de fora. E aí, tiraram essas crianças do ônibus e botaram dentro dessa van. E essa van foi preparada até com uma coisa por dentro, um forro por dentro, que mesmo se as crianças gritassem, elas não eram ouvidas do lado de fora. Foi um negócio bem elaborado. Os sequestradores foram dirigindo, gente, durante muito tempo. As crianças e o Ed, eles perderam completamente a noção do tempo, do espaço, de onde eles estavam. Eles eram da Califórnia. Esse sequestro, inclusive, é conhecido como o sequestro de Chowchilla, acho que fala assim, que é um lugar na Califórnia. Só que eles foram levados para Livermore, o que na hora eles não sabiam. Eles só foram levados e eles estavam ali nesse desespero, sem saber o que estava acontecendo durante 11 horas. O destino final era uma pedreira. E chegando lá, os sequestradores ordenaram que o Ed e as 26 crianças descessem da van até um caminhão de mudança que estava embaixo do solo, 3 metros enterrados embaixo do solo. E quando eles já estavam lá embaixo, os sequestradores, eles botaram uma placa enorme de metal por cima e tamparam tudo com terra. Ou seja, eles ficaram ali meio que enterrados, vivos, só que eles não estavam só com terra, né? Eles estavam dentro de um caminhão de mudança, a placa de metal estava tampando ali a entrada e eles jogaram terra por cima. O Ed, que era o adulto da situação, o único adulto da situação ali, ele analisou o ambiente. Como estava aquele caminhão de mudança? Tinha um banheiro improvisado, tinham colchões, eles colocaram água, colocaram comida, alguma comida assim, pasta de amendoim, um pão, nada muito elaborado, mas tinha ali um alimento. Então na hora ele pensou assim: eles querem deixar a gente aqui por um tempo. Se prepararam toda essa estrutura, só que o Ed não queria perder tempo, ele não estava com tempo a perder. Ele simplesmente falou assim: eu preciso tirar essas crianças daqui o mais rápido possível. Foi então que ele pediu ajuda do Michael Marshall, que na época tinha 14 anos de idade, gente, uma criança também, mas era a criança mais velha que tinha ali. O Ed chegou e falou assim: meu filho, vão trabalhar, vamos tentar escapar daqui. Eles ficaram tentando achar alguma saída, algum lugar que eles pudessem escapar. E também colocaram ali, os sequestradores colocaram ventiladores pra eles não morrerem sufocados, né, gente? Senão o oxigênio acaba. Tinha 27 pessoas ali dentro respirando, alguma hora o ar ia acabar. Só que chegou um momento que esses ventiladores também pararam de funcionar. E aí veio o desespero mais ainda. Só que o Ray e o Marshall,
Eles estavam falando assim, não, se a gente vai morrer, a gente vai tentar sobreviver, a gente vai morrer tentando, a gente não vai desistir. Fora que o teto, né, ali onde eles botaram aquelas placas de metal com terra em cima, tava começando a ceder. E aí o medo já começa a se instaurar mais ainda. Certo momento eles descobriram que se eles empilhassem todos os colchões, eles conseguiam dar altura para o teto ali, onde estava cedendo, onde eles conseguiriam cavar para conseguir sair. E foi isso que eles fizeram. Eles botaram todos os colchões, um em cima do outro, assim, subiram e começaram a cavar, começaram a tentar empurrar aquelas placas. Chegou até um momento em que o Marshall, ele conseguiu ver que tinha uma caixa de madeira ainda em cima de onde tava a terra. E aí ele começou a cavar por baixo. Menina, eu sei que depois de 16 horas, eles presos ali dentro, a comida já tinha acabado, as crianças já estavam desesperadas, mas o Ed estava ali tentando também, além de tentar escapar, estava acalmando as crianças. Mas aí depois de 16 horas deles tentando escapar, correndo atrás do prejuízo, eles finalmente conseguiram sair debaixo da terra. Antes deles escaparem, o Marshall colocou, né, primeiro a cabecinha pro lado de fora, deu uma olhadinha em volta pra ver se os sequestradores não estavam vigiando, se não tinha ninguém ali de olho neles. Mas não. Aí o Marshall saiu, o Ed ficou ali embaixo ainda colocando as outras 25 crianças pro lado de fora. Quando eles conseguiram sair daquele buraco, eles foram até a entrada da pedreira, porque eles estavam indo embora dali. E, gente, tinham seguranças trabalhando ali. Era uma pedreira que funcionava, que tinha funcionários. Mas aí eles chegaram nos seguranças e falaram, então, a gente meio que foi sequestrado. Os seguranças ficaram chocados. Eles não tinham percebido o que estava acontecendo. E eles ligaram pra polícia ir lá e resgatar as crianças, resgatar o Ed. Até aí, as crianças estavam soltas, tava todo mundo seguro. Mas e os sequestradores? Onde que eles estavam? Eles ainda estavam à solta. Quando a polícia entra, começa o quê, gente? Investigação, que é a parte que interessa a gente aqui pra gente descobrir quem que fez isso tudo. E a polícia chegou à conclusão que, pra chegar numa pedreira que tem funcionário, que um monte de coisa, sabe, funcionando ali, pra ter acesso fácil, só pode ser alguém que tem influência ali, que tem acesso livre àquela pedreira mesmo, que pode entrar e sair a hora que quiser. Então a polícia colocou o foco em uma pessoa na investigação, o Frederick Newhall Woods quarto. Sim, quarto. Tem um quarto no nome dele. E ele era o filho do dono da pedreira. A polícia conseguiu um mandado de busca, foi na pedreira, na propriedade dos Woods, e fez uma busca ali. Gente, eles encontraram várias coisas. Encontraram as armas que foram utilizadas durante o sequestro. Encontraram várias notas ali de resgate, que eles iam pedir um resgate para essas crianças. E também encontraram um papel, umas anotações que falavam de todo o plano. Simplesmente eles tinham anotado, tal qual o Cebolinha faz um plano infalível, eles tinham anotado todo o plano deles ali. E eles acabaram descobrindo que o Frederick tinha cúmplices. Os irmãos James e Richard Schoenfeld. E eles não foram encontrados em lugar nenhum dos três. Continuaram as investigações e 2 semanas depois encontraram eles. O Richard não tancou e se entregou ali 8 dias depois do sequestro. Ele chegou, gente, fui eu. O irmão dele, o James, ele foi capturado ali na Califórnia. E o Frederick, que é o filho do dono da pedreira, ele foi encontrado lá no Canadá. Por quê? O Kingo tentou fugir do país, mas foi encontrado lá no Canadá. Bem, aí começaram os interrogatórios. E aí eles começaram a falar por que que eles fizeram tudo isso. E nesse momento a história começa a ficar, gente, complicada de tancar. Por que que eles resolveram sequestrar essas crianças? Porque eles estavam precisando de dinheiro. Tava todo mundo endividado. Tá? Tava todo mundo com o nome no Serasa, já sem saber o que fazer. Mas por que que teve que ser... Eu do nada aparecendo, né? Mas por que que teve que ser essas crianças, sabe? Eu te respondo. Porque todas elas... Eu te respondo. Conta pra gente, então. Assim. Não, eles falaram que chegaram à conclusão que era melhor sequestrar criança, porque criança tem um apelo muito bom, as pessoas gostam de criança. E por que todas elas? Porque aí dava pros pais todos juntarem o dinheiro que eles estavam querendo, se eu não me engano, 5 milhões que eles queriam. Os pais de 26 crianças, você pensa... Pode juntar bastante dinheiro. Fora que
O governo, gente, vai olhar pra aquelas bochechinhas rosadas e vai ficar com dó. E eu não tô inventando essas palavras, tá? Essas palavras foram ditas por eles. Eles falaram assim, gente, criança tem um apelo muito bom. As pessoas vão cooperar mais pra salvar essas crianças. Fora que criança não vai revidar. Só tinha um adulto. É muito mais difícil criança chegar e revidar. Se fosse sequestrar um bando de adulto, vamos supor, primeiro que só as famílias iriam ligar pra esses adultos, assim, em forma de juntar dinheiro, correr atrás pra pagar o resgate, fora que eles podem revidar. E, gente, sinceramente, por que eu decidi trazer esse caso? Porque, pra mim, esses 3 caras são os 3 trapalhões. Eles planejaram esse sequestro durante 1 ano. Aí eles pegaram a rota do ônibus, pesquisaram os passeios do ônibus e pegaram van e pegava a van da prisão pra poder pegar a placa, e aí pegaram e fizeram bunker, botaram banheiro no bunker, botaram um monte de colchão, fizeram tudo, gente, cada detalhe do plano. Pra vocês terem noção, eles até conseguiram ali eles montaram uma caixa de chumbo num material muito específico, porque se o dinheiro fosse rastreável, eles montaram um negócio que ia bloquear o rastreamento do negócio. Eles fizeram tudo assim, meticulosamente, bem plano infalível do Cebolinha mesmo. A primeira parte do plano deu muito certo. Eles eles pegaram as crianças, levaram pro banco, aí conseguiram deixar o ônibus no leito do rio, levaram pra pedreira, ninguém viu, nem os seguranças da pedreira viram. Eles estavam, sucesso do plano até agora. Só que o que acontece? Eles pensaram assim, beleza, primeira parte feita, vamos ligar pra polícia da Califórnia pra gente pedir o resgate. Falar assim, sequestramos as crianças, libera o resgate pra gente, não sei o que, queremos tanto. Só que na hora que eles ligaram, as linhas estavam abarrotadas. Você pensa, você tem um filho, seu filho foi pra escola, pra um passeio, não chegou, porque foram 11 horas dirigindo até a pedreira, e isso, 4 horas da tarde que eles foram sequestrados, então ficou esse tempo todo. Os pais das 26 crianças estavam loucos. Eu estaria maluca, ligando pra polícia de 5 em 5 minutos, querendo saber do meu filho. E é isso que aconteceu, as linhas estavam abarrotadas de gente, e eles não conseguiram falar com a polícia. E agora que entra a parte dos 3 patetas, porque o que aconteceu? As linhas estavam abarrotadas, o que os 3 decidiram fazer? O que você acha, Vitor, que os 3 decidiram fazer? Eles foram até a polícia? Eles foram até a polícia? Será que eles ficaram atentos, ligando? Não. Eles decidiram tirar um cochilo. Eles cochilaram. Eles dormiram bastante. Quando eles acordaram, eles ligaram a TV. E quando eles ligaram a TV, estava passando a reportagem de 26 crianças e um adulto que escaparam de um bunker subterrâneo. Bem, eles foram pro julgamento. No julgamento, o que eles iam fazer? Não tinha pra onde correr. Eles simplesmente se declararam como culpados e eles foram condenados por sequestro e roubo, e eles foram condenados os 3 à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. O Richard cumpriu 36 anos de prisão, ele foi libertado em 2012. O James foi libertado em condicional em 2015, mas o Frederick, gente, ele penou. Ele pedia sempre liberdade condicional, ninguém dava pra ele. Gente, foi negada várias vezes. Ele tentou, nossa, mas também ele não ajudava, né? Primeiro que eu acho que era pior no caso dele por ele ter acesso à pedreira, né? Ele era o filho do dono. E também, dentro da prisão, também ele não se ajudava. Ele tinha um comportamento péssimo dentro da prisão. Descobriram depois de um tempo que ele tava comandando uma parada de dentro da prisão lá fora. Então, assim, foi complicado. Ele tentou, mas foi complicado. Finalmente, em 2022... ele conseguiu a liberdade condicional dele. Não foi por falta também de tentarem barrar. Um governador chamado Gavin Newsom, ele tentou ainda barrar a condicional dele, mas o pessoal ali da liberdade condicional falou assim, não, vamos soltar ele, já tá bom. Ele tentou várias vezes e ele acabou sendo solto em 2022. Mas, gente, as crianças, elas foram libertadas, não aconteceu nada com elas fisicamente, ainda bem, mas elas ficaram com traumas psicológicos, porque também, gente, pensa, eram crianças de 5 a 14 anos de idade, então assim, foi um baque muito grande. Imagina você
que mal conhece da vida, você tá voltando de um passeio, depois de se divertir, te pegam, te levam pra um lugar que você nem sabe o que é, você fica preso, enterrado, sabe? Foi um negócio muito sério pra elas. Teve crianças que, nossa, tiveram que fazer acompanhamento durante muito tempo, algumas tiveram problemas com o uso de coisinhas ilegais, drogas, etc. Mas assim, também tiveram algumas que foram envolvidas em crimes, mas independente também do que aconteceu, é a vida, cada um segue o seu caminho e tal, não tem como ter certeza, nossa, eles foram pra vida do crime por causa desse sequestro. Não necessariamente, mas com certeza eles tiveram que fazer vários tratamentos psicológicos, aí é terapia, aí é anos pra se recuperar, assim. O que ficou pra essas crianças foram as cicatrizes emocionais. Esse foi o caso de hoje, gente. Me falem se vocês aprovam a gente trazer alguns casos assim de vez em quando, se vocês curtem ou se vocês curtem mais o lado do terror, da Terra do Medo, uma coisa mais terror mesmo, mais sobrenatural, terrores reais. Conta pra gente qual tipo de conteúdo vocês querem aqui na Terra do Medo. A gente vai deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Beijos. Eu achei que foi pouco pra esses caras. Eles tinham que ficar lá até hoje. Por que eles saíram? O Vitor do nada voltando às trevas, eu também acho, Não gente. mexe com criança. Não mexe com criança, não, que pela criança eu dou minha vida, graças a Deus. Ainda mais um homem que tava... Gente, ele comprou até uma mansão perto da... Eu não falei isso na hora. Ele comprou até uma mansão perto da prisão, esse homem, porque ele tava ganhando dinheiro dentro da prisão. Ele tava administrando um negócio, ele tinha um patrimônio grandíssimo de dentro da prisão, coisa de 100 milhões. Olha aí. E comprou uma mansão perto da prisão. Eu achei foi pouco. Não aprendeu foi nada. Do nada a gente virou as véias do comentário do G1.